Hoje nós iremos analisar alguns vídeos que ficaram muito famosos por conta de algumas descrições feitas a respeito do céu e a respeito do inferno. Esses vídeos ficaram tão famosos que se tornaram até parte de filmes de Hollywood. Mas, ao analisarmos esses vídeos, nós percebemos que há algumas coisas que não estão descritas na Palavra de Deus. Mas mesmo essas coisas que não estão relatadas na Bíblia, e essas pessoas juram que tiveram essas experiências no momento em que estavam provando a morte, nós podemos realmente descartar essas experiências mesmo não constando na Palavra de Deus? É isso que nós iremos analisar hoje aqui, em mais um vídeo no canal Falando de Deus. Venha conosco e que possamos mais uma vez ter a ajuda do Espírito de Deus para analisarmos mais um vídeo aqui nesse canal. Que a graça poderosa do Senhor Jesus Cristo possa estar entrando agora na sua casa e abençoando não só você, mas a toda a sua família e amigos. Eu, com muita alegria, retorno aqui depois desse período, né? Nós estamos passando aqui agora para o verão no hemisfério norte, então eu tenho aproveitado esses dias, mas eu não tenho deixado de responder cada uma das perguntas que vocês me mandam por e-mail. E eu fico muito feliz com as mensagens de carinho que vocês têm mandado para mim. Eu quero lembrar você que nós estamos falando sobre experiência quase morte no assunto Jesus Cristo nas religiões, e a religião do momento é a religião espírita. Então, esse vídeo vai ser o penúltimo vídeo, eu prometi que talvez seria o último, mas ele vai ser o penúltimo vídeo porque nós hoje estaremos trazendo dois relatos que foram e que ainda são muito comentado, especialmente aqui fora, né? E que se tornaram best-seller, fazendo até parte de filmes de Hollywood, e que muitas pessoas acreditam de pés juntos que esses relatos realmente vieram de Deus. Inclusive, eles também foram assuntos no Brasil. Então, essa semana ainda, pela graça de Deus, nós vamos tentar, pelo menos, terminar essa série de experiência quase morte. Se nesse meio tempo nós tivermos algum informativo para trazer a vocês, nós faremos isso com certeza. Mas o nosso objetivo é dar prosseguimento aos estudos desse canal, porque os estudos a gente cresce junto com ele, ok? Então vamos lá, vamos começar o assunto de agora e vamos aos vídeos de hoje. Os vídeos são 90 minutos no céu com Don Piper e O Céu é Real com Cotton Bupple. Antes de nós narrarmos os vídeos que nós vamos falar aqui no canal Falando de Deus, como verdade ou mentira, eu quero falar 4 coisas que nós analisamos para saber se é ou não de Deus cada relato. Primeiro, nós queremos saber se a pessoa, após essa experiência, ela teve uma mudança de vida, uma mudança de caráter. Se essa pessoa ela volta após uma experiência quase morte com total transformação no seu caráter, no seu comportamento, eu posso começar a suspeitar de que o que ela viu possa ter sido de Deus.
mas ainda não é fator predominante para eu dizer que é de Deus. Porque precisa de um outro fator. Precisa do fator harmonia com a palavra de Deus. Ainda que tudo que ela vá narrar seja inédito, tem que estar em harmonia com a palavra de Deus, porque senão eu posso dizer que foi uma engano, um emblomo de Satanás para ela, para que através dessas mentiras ele vá lá e implante uma nova religião, o engano na vida não somente dessa pessoa, mas de todas as pessoas que ela irá narrar o testemunho dela. Terceiro, essa pessoa também, quando ela traz essa informação, nós precisamos fazer uma pergunta: que mensagem esse relato está trazendo para minha vida? Porque nós sabemos que primeiro tem que falar na vida de quem está trazendo o testemunho, tem que transformar. A Bíblia diz que pela árvore se conhece o fruto. Depois nós temos que ver se está em harmonia com a palavra de Deus. Mas agora vamos analisar. Para a sociedade, esse relato traz algum benefício? Traz alguma informação para a Igreja de Cristo? Traz alguma informação para os filhos de Deus? Se sim, aí eu posso começar a dizer que esse relato de fato pode ser Deus dando, porque ele está em harmonia com a palavra de Deus. O indivíduo teve uma transformação de vida e está me trazendo uma informação de transformação ou algo da parte de Deus, então eu posso começar a entender que é sim um relato vindo da parte de Deus. E o quarto, que a gente também precisa analisar. Todo esse relato que essa pessoa está trazendo, até que ponto essa experiência de fato vai impactar não somente na vida dela, na vida da sociedade, e o que ela irá impactar também a geração futura. Porque a gente entende que muitos testemunhos, como eu falei para vocês, eu tenho assistido diversos, né? Eu acho que na casa de 50 ou mais, que muitos deles estão falando apenas para a geração daquele momento. Mas será que essa informação não trará duplo sentido ou até mesmo uma heresia para uma geração futura? Será que ele vai estar em harmonia também com a futura geração? Porque muitas pessoas trazem fatos de agora falando para o contexto de agora. Mas Deus, quando ele traz alguma informação nos dias de hoje, ele também olha a geração futura. Por quê? Para que não haja contradições. Nós vemos que tudo aquilo que foi dado no Antigo Testamento, quando Jesus chegou, ele disse que ele não veio revogar a lei, mas sim cumpri-la ou torná-la mais difícil. Da mesma forma, quando nós percebemos as revelações que o próprio Cristo deu aos seus discípulos, inclusive a João, você vê que não entra em contradições nos dias de hoje. Se você observar as revelações que Daniel teve, também não tem contradições para os dias de hoje. É interessante a gente tomar cuidado, porque às vezes as pessoas acham que Deus dá uma informação apenas para um povo ou por uma época específica. Todas as revelações que Deus dá pode sim ser para aquela época específica, porém a geração futura terá a possibilidade de pegar essa informação e trazer para o seu dia a dia sem que haja conflito de informações, ok? Não sei se vocês conseguiram entender, mas esse é um dos parâmetros que nós analisamos nos vídeos, vendo se não há contradição, não somente para agora, para aquilo que nós já recebemos, mas como para as futuras gerações que terão o acesso a essas informações também, ok? Então agora vamos parar de conversa, né? Eu gosto de falar bastante. E vamos iniciar o vídeo, que agora vai ser o primeiro relato, vai ser 90 minutos no céu com Don Piper. E logo após a gente vai começar a analisar passo a passo e fazer comparação com o livro que ele também escreveu com o mesmo nome, chamado 90 Minutos no Céu. Vamos lá. Well, this next guest never floated through a tunnel. He never saw a blinding light. The instant Don Piper died, he went straight to heaven's gate. And 90 minutes later, he came back. Don Piper was killed instantly when a tractor-trailer hit his Ford Escort head-on, crushing the small car. Paramedics covered Don's mangled body with a tarp. Then, Dick Onaker, a minister, stopped and asked the paramedics if he could pray for Don. I walked over by the door, great physical damage on the outside,
and I laid my hands on him and began to pray for him. As he knelt over the body, a sound came from beneath the tarp. After spending 90 minutes in heaven, Don had returned to life. Então, aqui nós estamos vendo a história do Don Piper. Don Piper, ele morreu, ficou 90 minutos morto. Após esses 90 minutos, alguém usado por Deus pôs a mão sobre o ombro dele e ele volta à vida. E quando ele retorna à vida, após um período, ele narra a experiência que ele teve no céu. Nós vamos agora assistir um trecho da entrevista dele e eu vou fazer uma comparação com o livro dele, que eu li o livro dele. Eu vou colocar alguns trechos aqui do livro e vamos ver se a experiência que Don Piper narra pra gente realmente podemos dizer se é bíblica ou não. Vamos lá? Well, please welcome back a very interesting guest. His name is Don Piper. He's written a book called 90 Minutes in Heaven, and it's good to see you, Don. It's welcome. Good to be welcome. here. Good to be anywhere. Yeah, to be breathing, huh? Yes, absolutely. You were dead for 90 minutes. What happened? I was on my way to church to lead a Bible study on a Wednesday, and crossing a bridge in the middle of nowhere, rural bridge, an 18-wheeler crossed the center stripe and literally ran over my car, just crushed it with me in it, and you died? I was killed instantly. Instantly? Just, instantly. It was, 100 miles an hour of impact, so there was no tunnel. I was just there. 1 second here, last breath here, first breath there, the gates of heaven. That ain't a bad thing. No, it was a really good thing. I didn't really want to come back here. All right, what's it like? What'd you see? It was the most real thing that's ever happened to me. I was standing at a gate. Of course, the scripture tells us there's 12 of these gates, and I was at one. I was surrounded by people I had known and loved in life who preceded me in death, and what a great reunion heaven is. Well, you saw family members? Family members, teachers, classmates that I'd gone to school with that had died at a young age. My next door neighbor was there. A lot of people that I loved here and cared about here, but I probably wouldn't have expected some of these people to greet me at the gates, but they were there, and I think it's because they helped me get there. Okay. Yeah, God sent them out to greet me. Então aqui a gente vê que Don Piper, ele diz que quando ele morreu, ele não viu o céu, ele não passou por um túnel, ele não foi subindo, né, para o céu, como muitas pessoas narram, inclusive em vídeos que nós vamos narrar ainda hoje aqui. Ele disse que ele fechou os olhos aqui, o último suspiro aqui, o primeiro suspiro foi lá em frente aos portões do céu. E ele mesmo disse que a Bíblia narra sobre 12 portões no céu, e ele estava em frente a um desses 12 portões. Lembrando que a Bíblia narra assim, 12 portões, mas na Nova Jerusalém, não no céu. Nós aprendemos no penúltimo vídeo que há 3 paraísos: o paraíso temporário, o paraíso terreno e o paraíso celestial, que é a Nova Jerusalém, que ainda não foi inaugurada. E ele está dizendo que ele estava diante de um dos portões que a Bíblia narra lá em Apocalipse, capítulo 21. E nós sabemos que esse portão, a Bíblia está falando sobre a Nova Jerusalém. Então aqui a gente já começa a levantar a antena, né? Será que o que está acontecendo? Uma coisa que ele fala também é que ele viu vários membros da família dele, pessoas que somaram para que ele se salvasse, estavam ali abraçando, que era o comitê de recepção. Isso eu não duvido, isso eu acredito. Eu creio que sim, todos aqueles que partiram em Cristo e que fizeram parte do nosso crescimento, eu creio que vão nos recepcionar assim. A nossa família, membros da nossa família que partiram em Cristo, estarão lá para nos recepcionar. Até agora ele não falou nada de interessante em relação a isso, mas vamos levantar a antena em relação aos portões. Vamos lá, vamos ver a continuidade desse vídeo. Well, all right, tell me that's the gate. Now you got inside. What's it like when you get in? Actually, I'm going through layers of aroma, layers of angels. They're all over the place, ministering to the people of God, bearing up the people of God. I went through music, unlike any I've ever heard here. Probably thousands of songs at the same time, and yet there was no chaos because they all fit together. They were all glorifying God. Angels like? Some had wings, some didn't. They were magnificently beautiful, and they were bearing up people. They were surrounding me
I guess the most amazing thing about was the sound of their wings. You can actually hear the flutter and the kind of the holy whoosh of their wings. Jesus talk about the beggar Lazarus, that he was carried by the angels. Yes. Were they carrying you? Yes, absolutely. They were carrying you. Yeah, there was one in the car with me. When I actually came back 90 minutes later, I was holding the hand of an angel. That's the only thing that really sustained me during that time. So they were here, and they are here, and they were there to greet me and to bear me up. So the angels are magnificent servants of God. We don't become angels, of course, when we go to heaven, but I was carried by the angels to heaven. Were they, I hate to use the term subservient, but I mean the people of God are supposed to be on top of them. They are. Yeah. I got the distinct impression that they were taking care of me. They were ministering to me, and they were the ones who delivered me to the very gate. So when I was there, I knew the way I got there was by them bearing me up. So. Sim, o que ele está falando aqui está em harmonia com a palavra de Deus. Existem sim anjos que possuem asas. Nós sabemos que existem serafins e querubins, e anjos também que não possuem asas, né? Inclusive, anjos apareceram para Sara e Abraão, também não possuíam asas, e que ele também diz que os anjos eles dão suporte, né? Eles apoiam as pessoas que estão nessa transição, né? Esse plano físico e o plano espiritual. Nós sabemos que a palavra de Deus, como ele bem ali citou, aquela história entre Lázaro e rico, a Bíblia narra, foi o próprio Jesus que narra, que Lázaro foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Já o rico, a Bíblia não descreve quem foi que o levou para o seu destino final. Nós supomos quem tenha sido. Mas aqui ele fez uma referência muito boa, que foi a respeito de Lázaro, né, o mendigo Lázaro, e que quem deu esse suporte, esse apoio a Lázaro, foi anjos que, direcionado por Deus, que guiou Lázaro até a sua morada temporária, que nós já vimos no estudo anterior, falando sobre o paraíso temporário. E nós vimos aqui ele dizer que quando ele acordou, ele estava segurando a mão de um anjo. Até então, nada de mais, nada de anormal em relação à palavra de Deus, mas vamos continuar essa entrevista. Did you see Jesus? Did you see? In the distance, as I approach the gate, I'm looking through, and there really is a golden street, of course, quite incredible, and structures that are more ornate than any I've ever seen here inside the gates. But in the distance, there's kind of a hill, a pinnacle, high and lifted up in the middle of the city. And at that point, I could see the Lord high and lifted up there at the top. A brilliant light that I couldn't have seen with earthly eyes. Of course, I didn't have earthly eyes, but you could see him. What I really wanted to do is run down that street and up that hill and just fall at his feet and say thank you for letting me be here. Aqui a gente começa a questionar o que o John Piper realmente viu. Ele disse que ele viu Jesus à distância. Ele não viu Jesus próximo. E ele viu Jesus através dos portões de uma cidade de ouro. E ele estava no alto, né, sendo exaltado, glorificado como o Senhor que ele é. E ele disse que a única vontade que ele teve foi de entrar para aqueles portões, descer aquelas ruas de ouro, subir aquela colina e ajoelhar-se aos pés do Senhor. É muito bonito o que ele narra, é tudo muito lindo, porque ele diz que as coisas que ele viu não dá para se comparar com as coisas que tem aqui na Terra, e ele não encontra palavras para descrever tudo aquilo que ele vivenciou. Então é tudo muito lindo, muito poético, mas a gente tem que centrar-se e não se deixar levar. Percebe-se que ele está narrando sobre a Nova Jerusalém. Se Deus está abrindo uma brecha para ele conhecer a Nova Jerusalém, que ainda não foi inaugurada, qual é o motivo, então, que Jesus estaria tão distante e não aparecer para ele ali e dizer o objetivo dele estar vendo tudo aquilo ali? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Quando nós paramos para analisar o livro de Apocalipse, o anjo que aparece ali,
ele está sendo direcionado a mostrar algo a João que vai servir não só para enriquecimento de João, mas como de toda a comunidade. Você então observa que nesse caso, Don Piper está vendo a Nova Jerusalém e Jesus está do lado de dentro e até agora ele está do lado de fora. Qual é o intuito de Deus revelar algo que ainda é segredo para Don Piper? Vamos terminar de assistir essa reportagem. What did you do? What do people do when they get there? Well, you know, there's we'll dine at the Lord's table. Yes. We'll eat with Him, but won't gain weight. Isn't that heavenly? So we'll dine. We'll sing together. We'll bless the Lord. We'll fellowship. I can imagine walking down that street of gold with Paul or Peter. And just having a conversation with them. I really think they'll be as glad to see us as we are to see them. There's great fellowship in the Spirit. Not only is there praising God, but there's the fellowship of the saints that are gathered together. It's just the most exciting place I've ever seen. I can't imagine a place more exciting than heaven. Very active. No tears, no sorrow. No pain. No pain. Yeah, I want to be in a place there's no pain. No pain and no... Então a gente para aqui e analisa uma coisa. Percebe-se que não ficou muito certo se ele entrou ou não na cidade. Mas como ele usa uma partícula ainda no futuro, né? Porque aqui é um jogo de verbo que o entrevistador pergunta a ele: o que as pessoas fazem quando chegam lá? E aí ele vai e joga tudo para o futuro, né? Nós iremos jantar, nós iremos isso, nós iremos andar pela Rua de Ouro. Isso tudo nós sabemos, porque está em Apocalipse capítulo 21 e nós já sabemos tudo que Deus tem preparado para o povo dele. Mas analisando essa parte desse vídeo, dessa entrevista, a gente observa que ele não entrou na Nova Jerusalém. A gente observa que ele usa a partícula. Imagine a gente andando nessa Rua de Ouro com Pedro, com Paulo. Então, ele não viu ninguém andando na Nova Jerusalém. Até aí, tranquilo, certo? Só que a pergunta é, se ele não entrou na Nova Jerusalém e ele não traz nenhuma notícia extra do que nós já conhecemos na palavra de Deus, olha o conflito. O que aquelas pessoas, o comitê de recepção dele, estaria fazendo em frente à Nova Jerusalém? Se eles não estão podendo entrar agora, porque ele disse que, imagine nós andando naquela rua com Pedro e Paulo, significa então que ele não entrou. Uma outra coisa aqui, quando fala, nós iremos jantar na mesa com o Senhor, nós iremos estar em comunhão, celebrando com todos ao redor da mesa com o Senhor, haverá uma confraternização. Ele usa numa partícula de futuro. Ele não diz que ele viu, ele não diz que ele vivenciou. Aqui, eu não sei, ele deu uma escorregada aqui nessa entrevista, porque ele não viveu isso. Aqui ele já denota que ele não viveu. Mas se ele não viveu isso, o porquê então aquele comitê de recepção estaria fazendo em frente à Nova Jerusalém? Se ele não entrou, se ele só está descrevendo algo que ainda será, realmente, está bíblico isso aqui, que será. Qual o motivo dos anjos levarem ele para Nova Jerusalém, ao invés de levá-lo para o paraíso temporário? Continuando a entrevista. Well, what about age? There was no age. No age. No, they were ageless. They were all fully developed humans. Yes. I wouldn't say adult because that's an earth word. Yes. You know, we have stages of life. There are no stages of life in heaven. We were fully developed. You know, Adam and Eve were never children. So I think that's the way God created us, to have a relationship with Him, because that's what heaven is all about. So they were ageless. The people I had known here that were young in chronological age didn't look that young there, and the people who were old here didn't look old either. They were ageless. Well, what about time? There was no concept of time. No time. No, I was killed at 11:45 a.m. and I arrived back here at 1:15 p.m. So that's 90 minutes in earth time. But in heaven, it is timeless. There's no concept of time. I could have been there for 90 years
or 90 seconds. You just don't, it's linear, it's propelled forward, but there's no elapse of time because it's an eternal place. You didn't want to come back, did you? Oh, not at all. No. Why'd you come back? People were praying that I would. Well, that's nice. Yeah, they heard that I did. And then a gentleman that was behind me, behind the accident, who was also a pastor, walked up to the bridge. We saw an interview with him, Dick Onerecker. He had asked to pray for any of the victims, and he was told that they were all right. There were 4 other victims. And they said, well, the man in the red car is dead. That was me. And God spoke to him and said, pray for the man in the red car. Well, he never thought about praying for a dead man, but he knew that God was speaking to him. So he got permission to crawl in the car, put his hand on my right shoulder, and he began to pray for me and sing hymns. 90 minutes after that started, he's singing What a Friend We Have in Jesus, and I start singing it with him. And he got out of the car really fast at that point and went over and said something to the effect, the dead man is singing. And he had to convince them to do it. Aqui ele traz uma outra informação pra gente. Ele diz que não existe idade no céu. Se nós pararmos para analisarmos um vídeo do Ken Peters sobre o arrebatamento, né, que eu até botei no canal Falando de Deus, vocês observam também que ele não viu essa diferença de idade. Aqui eu concordo em algumas coisas com ele e não concordo em outras em relação à idade. Ele praticamente diz que ele não viu crianças, não existem crianças no céu, e ele traz uma coisa muito interessante, que é, por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva, ele não criou Adão e Eva como crianças, né? O corpinho de criança, nada disso. O comportamento deles era infantil, só que eles mesmos já tinham um corpo já de adulto. Então ele não vê crianças no céu. Ou seja, as crianças que ele viu aqui na Terra, né, as pessoas jovens, muito jovens, que dava para diferenciar por idade, quando essas morreram, elas tinham um grau de maturidade. E que aqueles que eram muito velhos lá aparentavam ser mais jovem, e o que eram muito jovens aparentavam ter um pouco de maturidade. E o que ele fala sobre o tempo, né? É verdade, porque no céu não existe o nosso tempo cronológico, né? Por exemplo, agora são 1h15 da tarde. No céu não existe isso. A Bíblia diz também a respeito que 1000 anos para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos. Então não tem isso cronologicamente no céu. Nós é que temos isso, para que nós possamos também ter o nosso repouso e o nosso tempo também de lazer e trabalho. O corpo humano precisa dessas pausas. Lá na glória a gente não vai precisar nada disso. Agora eu quero trazer uma comparação dessa pequena entrevista que ele deu aqui, porque ele agora começa a entrar em outros assuntos, com o que ele narra no livro. Vamos ver algumas contradições e que ele disse aqui nessa entrevista e que no livro ele diz uma outra versão. Vamos lá? Ele diz assim no livro dele: quando morri, não saí flutuando por um túnel comprido e escuro, não senti nada especial quando fui ou quando voltei. Nunca senti meu corpo sendo transportado em direção de nenhuma luz. Não ouvi vozes me chamando, nem qualquer coisa assim. Logo depois de minha última recordação visual da ponte e da chuva, uma luz me envolveu totalmente como um fulgor, muito além do que qualquer compreensão ou descrição humana. Só isso. Assim que recobrei a noção das coisas, eu estava de pé no céu. Então aqui a gente observa que houve uma contradição do que ele acabou de narrar. Ele na entrevista, você vê que parece que às vezes ele dava uma pausa ou ele falava muito em cima do entrevistador, então não ficou as coisas muito claras. Mas ele diz que parece que foram os anjos que o levaram até dos portões no céu, certo? Só que no livro ele diz que ele não viu nada disso. Ele só se deu conta quando ele já estava de pé em frente ao portão. Então, é uma coisa que a gente tem que levantar um sinalzinho de alerta também. Uma outra coisa em relação ao portão, que ele fala na entrevista,
que os anjos levam ele a um dos portões, porque a Bíblia diz que há 12 portões naquela cidade de ouro. E ele sabe que ele está de pé em um desses portões. Ele não cita muito o detalhe do portão na entrevista, mas no livro dele ele diz assim: surgindo por cima da cabeça das pessoas que compunham o meu comitê de recepção, havia um imenso portão cravado em um muro enorme que se perdia de vista em ambas as direções. Impressionou-me o fato da entrada ser bem pequena em comparação com o tamanho do próprio portão. Fiquei olhando, mas não consegui distinguir os limites do muro, tanto em uma direção quanto na outra. Ao olhar para cima, também não consegui ver o topo. Uma coisa me causou surpresa. Na terra, toda vez que eu pensava a respeito do céu, ficava ansioso pelo dia em que veria o portão feito de pérolas, pois a Bíblia se refere aos portões de pérola. O portão não era feito de pérola, mas era perolizado. Talvez cintilante fosse uma descrição mais adequada. Para mim, parecia que alguém tinha espalhado glacê perolizado sobre um bolo. O portão brilhava e resplandecia. Então vamos lá. Ele disse que toda vez que ele pensava no céu, ele pensava a respeito do portão de pérola, né, que a Bíblia tanto diz. Eu acho até interessante, né, porque cada um pensa, como que será aquela roupa? Será que é de ouro? Será que... Eu não sei se é porque eu sou muito cafona, né, mas eu não penso em nada disso. Eu penso na possibilidade, né, da natureza. Eu penso assim, o que terá? Que bicho terá lá? Quais tipos de flores existirão lá? Então eu penso nesse tipo, eu não penso se vai de pérola, se vai de ouro, não penso nada disso, mas é interessante. Ele dizia que toda vez que ele pensava no céu, ele ficava pensando a respeito dos portões de pérola, mas tudo bem. Uma outra coisa que me faz refletir é que ele diz que os portões não são de pérolas, como diz a palavra de Deus. O portão, ele seria melhor descrever como se alguém tivesse jogado, né, algo cintilante ou um glacê em cima de um bolo. Mas como que você descreve uma coisa feita de um material nobre com algo cintilante? E você dá uma coisa tão simples que é um glacê de bolo para comparar aquilo que você visualizou. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse portão para ver o que de fato Don Piper está dizendo aqui. Tinha uma grande alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta era feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Vamos aí. Aqui, o próprio apóstolo João está descrevendo que cada porta era feita por uma única pérola. Don Piper está dizendo que não é, João não descreveu corretamente. A melhor descrição era uma porta perolizada, cintilante, brilhando. Ou seja, vamos trazer o português claro? Cheia de purpurinas. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de entrar em um museu ou alguma casa de joia que venda materiais nobres, materiais originais? Pois bem, eu vou botar apenas um vídeo aqui, curto, do museu que eu fui em Toronto, para você terem uma noção de algumas pérolas que eu tive a oportunidade de ver lá e que é incrível, incrível. Cada pérola tem um brilho diferente, como está descrito aqui em Apocalipse, no capítulo 21 que nós acabamos de ler. Dá uma olhadinha nesse vídeo.
perceberam que cada pérola, cada material nobre ali tem o seu brilho? Vocês viram aqui essa diferença de material nobre para algo perolizado, algo cintilante, algo com purpurina? Será que ele realmente estava diante de um dos portões da Nova Jerusalém? Você percebe que eu posso dizer que ele está se referindo à Nova Jerusalém porque ele descreve algo que a própria Bíblia está falando aqui no capítulo 21 de Apocalipse. A Bíblia está descrevendo as muralhas da Nova Jerusalém. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola, e a rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Então, aqui está sendo narrada a Nova Jerusalém. Voltando para a gente resumir esse vídeo aqui, porque já ficou longo. O que Deus queria então mostrar os portões da Nova Jerusalém para Don Piper? O que ele ganhou de enriquecimento espiritual tendo todas essas visões? O que ele ganhou de enriquecimento espiritual vendo Jesus de longe e uma cidade que ele só pôde ver do lado de fora e nem o Senhor dessa cidade o cumprimentou? O que ele ganhou de experiência vendo o comitê de recepção dele abraçando ele, dizendo seja bem-vindo por um lugar que ele nem pôde entrar? Seja bem-vindo para onde? Seja bem-vindo para entrar onde? Se os portões estão fechados? Se nem o comitê de recepção pôde entrar para curtir a cidade? Seja bem-vindo aonde? Então aqui eu quero fazer uma pergunta. Don Piper foi realmente ao paraíso celestial? Don Piper realmente teve essa experiência? Será que Don Piper realmente viu essas pessoas? Porque se eles estão dizendo sejam bem-vindos, Don Piper deveria estar lá e não regressar. Se ele viu essas pessoas abraçaram ele e disseram sejam bem-vindos, ele não deveria ter regressado. Porque ele já estava sendo recepcionado para a próxima morada dele. E se Don Piper ele foi recepcionado por um comitê que estava de frente ao portão, por que essas pessoas não puderam entrar? O que todo mundo está fazendo do lado de fora, adorando a Deus, um Deus que está do lado de dentro? Por que Jesus está do lado de dentro da cidade recebendo uma adoração enquanto seu povo está do lado de fora da cidade? Que paraíso é esse? Aqui então nós vamos fazer uma observação para nós sabermos o que realmente Don Piper viveu. Eu quero que vocês saibam que Don Piper, antes do acidente, ele já era um pastor. Só que ele era um pastor auxiliar. Ele foi numa conferência a fim de encontrar um outro pastor, que ele mesmo narra aqui, que é muito famoso por construir igrejas de sucesso. E ele estava querendo construir, Don Piper estava querendo também construir uma igreja para ele, e que fosse uma igreja de sucesso, porque ele até então era um pastor auxiliar. Olha o que ele diz no livro dele. Alguns meses antes, eu começava a pensar se não seria o momento adequado de dar início a uma nova congregação. Antes de embarcar em um empreendimento dessa envergadura, eu queria reunir toda a informação que me fosse possível. Sabia que JV tinha tanta experiências e conhecimento sobre desenvolvimento de novas igrejas quanto qualquer outra pessoa da BGST. Por ter fundado muitas igrejas de sucesso no estado, a maioria de nós o conhecia como especialista no assunto. Conforme caminhávamos junto naquela noite, conversávamos a respeito de meus planos de iniciar uma nova igreja, quando fazê-lo e qual seria o lugar mais apropriado para isso. Eu queria saber das dificuldades e que eu enfrentaria, assim como era importante conhecer as armadilhas a serem evitadas. Ele respondeu a todas as minhas perguntas que pareciam nunca acabar e levantou a questão sobre as quais eu ainda não havia pensado. Então, aqui
aqui nós observamos que Don Piper tinha um plano de construir uma igreja para ele e que fosse de sucesso. Até então, não vejo nada errado, porque toda pessoa que quer construir algo no meio cristão, para Deus, né, para o evangelho, ela quer construir algo que cresça. Então, até então, tudo bem. Mas nós temos o cuidado para analisar quando ele fala que esse JV é um homem que é conhecido como cara de sucesso, que constrói igrejas de sucesso. Eu só quero entender que tipo de sucesso é esse. E sucesso por quê? Porque está ganhando almas. Sucesso porque a igreja está crescendo em quantidade de membros, mas membros salvos pela palavra de Deus? Ou financeiramente? A gente não sabe. Nós analisamos no decorrer do livro dele que ele queria ser um pastor que fosse o líder de uma congregação e não mais um auxiliar. Observa uma coisa aqui que eu quero dizer para vocês. No Brasil, a gente geralmente vê que uma pessoa ela estuda para ser pastor, ela passa por várias academias para ser pastor, mas geralmente ela tem que ter um chamado, né, para ser pastor. Não o chamado pastor, aquele ali é pastor, não. Ela tem que ter um chamado de Deus para ser pastor. Na América do Norte, se você tem um dom, se você tem um dom da oratória, se você fala bem, ou se você sabe prender a atenção do público, você é contratado para ser pastor. Aqui existe um emprego, é uma cabine de emprego, sim, desculpa se ofende alguém, mas é uma cabine de emprego, uma pessoa ter o dom da oratória, o dom de prender a atenção das pessoas, ela pode ser contratada por uma pessoa da igreja, por um líder do templo, para ser o pastor daquela tal congregação. E ela recebe pelo ofício dela. Até certo ponto, eu não vejo que seja errado uma pessoa receber para se dedicar totalmente às coisas de Deus. Porque ela para tudo. Ela para toda a vida dela, ela precisa pagar a conta dela, ela precisa sustentar a família dela. Não acho errado, tem que receber salário sim. Só que se tornar uma cabine de emprego é muito complicado, porque às vezes a pessoa tem uma oratória muito boa, ela tem uma dinâmica muito boa, mas ela não tem um chamado de Deus e ela muito menos tem uma vida de Deus para ensinar alguém aquilo que ela não vive, certo? Então, não estou dizendo que esse é o caso do Don Piper, só que eu estou falando que aqui fora é muito normal isso. Estou dizendo a vocês que Don Piper queria construir uma igreja e deixar de ser simplesmente o pastor auxiliar. Uma outra coisa que me faz questionar o testemunho dele é que quando ele volta da morte, porque ele morreu de verdade, foi dado o atestado ali, né, o veredito na hora ali pelo socorrista que ele havia morrido. Eu acredito também no pastor que orou. Eu acredito que Don Piper teve uma experiência sim com Deus, acredito sim, só que eu acredito numa outra versão que eu vou falar para vocês logo após eu dar essa informação. Don Piper, quando ele retorna à vida, passam-se meses e meses e meses, ele tem que recuperar as pernas, o movimento da perna dele. Eu vou deixando as fotos para você ver aqui. E o que acontece com ele? Ele se tornou uma pessoa amarga, ele não queria receber visitas da esposa, dos filhos, dos amigos, e simplesmente ele queria, e todos os dias ele pedia a Deus para morrer. Ele não aceitava o fato de Deus ter dado uma segunda chance para ele voltar a essa vida e ele ficar deficiente, né? Ele ficar com problema nas pernas. Então ele achava que Deus estava sendo egoísta com ele. Passaram-se alguns meses ele assistindo um testemunho na televisão. Ele viu alguém que teve uma experiência com o céu. Essa experiência dessa pessoa fez com que ela vendesse muitos livros e se tornasse uma pessoa muito famosa. A partir desse momento, eu não estou julgando, mas eu estou narrando algo que ele mesmo descreve no livro dele. Ele percebeu que ele também tinha tido essa experiência. E ele poderia também narrar essa experiência que ele viveu para as pessoas. Mas eu faço uma pergunta a vocês. Uma pessoa que volta da morte, ela volta amarga? Ela volta ácida? Ela volta agredindo verbalmente a sua esposa, rejeitando seus filhos, rejeitando a visita dos filhos, não querendo ver ninguém, não querendo comer, não querendo
participar do tratamento que a equipe médica estava dando para ele, só querendo ver morte, rejeitando todas as informações de cura que ele poderia ter sobre a perna dele. Tu acha que uma pessoa que teve uma experiência com Deus, uma experiência de ver a glória de Deus, vai voltar amarga? Não vai voltar querendo espalhar isso para todo mundo? Querer contar o que ela viu, a cidade de a Nova Jerusalém, os amigos que morreram, as pessoas queridas que morreram, o avô dele que morreu, o bisavô dele que morreu. Vocês não acham que a pessoa não ia querer botar a boca para fora? Ou eu estou delirando aqui? Eu ia pouco me importar se eu estava perdendo o movimento com as pernas, eu ia dar graças a Deus pela oportunidade de vida que Deus me deu. Eu ia me tornar uma pessoa amarga? Claro que não. Você percebe que ele só quer falar depois que ele vê que alguém que tem uma experiência, que foi declarado morto, e voltou contando isso. Aí ele escreve o livro e é um sucesso. Não é estranho isso? Não é estranho? É o que nós falamos no início. Quando Deus mostra algo para a pessoa, é para ela primeiro. É para moldar ela primeiro. É uma experiência de vida primeiro para ela. É uma mudança de caráter primeiro para ela. É uma transformação de vida primeiro para ela, depois para outro. Se uma pessoa volta de uma experiência dessa amarga, que experiência que eu posso dizer que essa pessoa teve? Ela teve experiência mesmo? Ela teve um encontro real com Deus? Pessoa com muito menos muda uma vida e esse cara viu tantas coisas e não mudou? Eu não acredito, não é bíblico uma pessoa ser levada aos céus para ver a Nova Jerusalém sem nenhuma mensagem. Qual é a mensagem que ele trouxe para mim, para você? Nenhuma. A única mensagem que ele trouxe é uma mensagem que está em desarmonia com a palavra de Deus. Os portões não são feitos de pérolas. É perolizado como um glacê espalhado no bolo. E o que aquela multidão de recepção está fazendo em frente a um portão, dando um comitê de boa-vinda para ele, né? Um comitê de boas-vindas, para um lugar que nem eles entraram. E o que Jesus está fazendo do lado de dentro do portão se o povo dele está do lado de fora? Ele teve realmente essa experiência? Será? A minha opinião aqui é que sim, ele teve uma experiência com Deus. Mas não foi essa experiência que ele narrou para a gente. Então, aqui eu falo para vocês, eu desvalido esse testemunho do Don Piper por vários motivos. Primeiro, não teve mudança pessoal. Quando ele volta uma pessoa amarga, querendo, negando seus filhos, negando a sua esposa, negando amigos, negando o tratamento, negando a vida, que é o dom de Deus que o Pai dá para cada criatura, para cada filho que ele gerou aqui nessa terra. Segundo, eu desvalido esse testemunho porque ele contradiz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Apocalipse 21 que cada portão é feito por uma única pérola. E ele está me dizendo aqui, Don Piper, que não é pérola, que foi um erro de interpretação de João, mas que o portão é perolizado assim como um glacê lançado em um bolo. Terceiro, eu desvalido esse relato, porque nenhum comitê de boas-vindas dá essa recepção se a pessoa não for fazer parte do seu grupo, do seu núcleo. E o que esse comitê de boas-vindas está fazendo do lado de fora de uma cidade que nem eles puderam entrar? E eu também desvalido esse testemunho, porque esse testemunho, ele não me traz nada de enriquecimento. Deus jamais vai levar alguém, vai dar uma experiência para alguém, para ele narrar publicamente, se essa experiência não for para edificação da igreja, edificação de cada ser humano que nele confia. Está desvalidado esse testemunho, tem interesses próprios aí, não posso dizer que é de Satanás, porque vocês entenderam muito bem o que eu quis dizer aqui, porém, Satanás aproveita esse tipo de coisas para infiltrar as armadilhas dele ali e fazer muitas pessoas leigas caírem nessas histórias, ok? Então, desvalidando, aqui nós terminamos a interpretação do testemunho do Don Piper como não bíblico. Agora nós vamos assistir a um outro relato de um garotinho de 4 anos. Ele trouxe também relatos incríveis do céu. Ele também se tornou um best-seller e também ele foi versão de um filme
nos cinemas. Vamos assistir e vamos trazer também a interpretação desse relato chamado O Céu é de Verdade. Vamos lá? Heaven can seem far away, but for one little boy, heaven is very real. Colton Burpo was just 3 years old when he got a sneak peek at what is to come. Take a look. How old are you today? 3. And what is your name? And where do you live? In Nebraska. Who's your mommy? Sonia. Who's your daddy? Daddy. Coco. Who's your sister? Cassie. That was 8 years ago. Looking at Colton now, you would have never guessed that he almost died in 2003. His father, Todd, tells about Colton's near-death experience in the book, Heaven is for Real. Colton's condition only got worse as days passed. His doctor discovered his appendix had burst. An infection was spreading in his body. Time was running out. I went back to the pre-op room where we had left some stuff, and I was finally alone, shut the door, and I just broke down and I was mad at God. I just was frustrated, fed up. And I remember telling him, I said, God, after all I've done for you, and now you're going to take my kid? This is how you treat your pastors? And I was calling our prayer chain. I was calling anybody that would be on the other line to get Colton on the prayer chain because it was bad. I'm sitting there with him. And I remember my son in that room then looking up at me and goes, Dad, do you know I almost died? And my first thought was, maybe he overheard the nurse say that, or maybe they thought he was under anesthesia, you know, and he wasn't. But it wasn't till 4 months after we got out of the hospital that we finally listened to our son. And that's where I got to see heaven. No, Jesus and some angels came and flew me up to heaven. And I said, so Colton, what did Jesus look like? I knew that the first person I saw was Jesus. He was wearing white robes with a purple sash, and he just came down nicely and gracefully. Well, Dad, Jesus has markers. Dad, Jesus has markers. I didn't know what he meant, so I finally asked the right question. Colton, where are Jesus' markers? And he drops his toys down, he stands up, and he just points, Dad, they were right here. He takes his fingers, points to the palms, then he bends over and touches the tops of his feet and looks up to me. That's where Jesus' markers were, Dad. When I was in the throne room of God to start with, so I got to see what that looked like. I was upset because I didn't know what was happening. What God did is he used people or things that I liked to calm me down. From there on, I felt better. Then one day we're traveling together, and he looks up at me and, Dad, you used to have a grandpa named Pop, didn't you? I'm like, yeah, he's really nice. Really? Yeah, you used to play with him as a kid and work with him on the farm and shoot stuff with him. And I'm like, yeah, how do you know that? Well, he told me. A figure came up, and he was Pop. He asked me, are you Todd's son? I said yes. He said that he was his grandpa, so that's where I met him. Yeah, Pop, I was very close to him, and he was my most significant male role model when I was a kid growing up. But he was killed in a car wreck before I turned 7. I was busy paying bills again, because that's my job, and he came up and told me he had 2 sisters. Well, he had to say it several times before he finally got my attention, and finally I put myself down and looked at him and says, what do you mean you have 2 sisters? No, I have 2 sisters. You had a baby die in your tummy. And I just looked at him like, well, how do you know you have 2 sisters? Well, she told me. And then he proceeded to describe her. She looked like Cassie, but she had brown hair. And first time when she saw me, she just came up and hugged me. We knew this was true because he said, she kept hugging me. She wouldn't stop hugging me, Mom, and I didn't like that. Well, I'm not really the hugging type. I had miscarried the weekend of Father's Day weekend, which made it even rougher. And we thought we'd dealt with it. We gotten over it, accepted that the baby had died. But when he said he had 2 sisters, I think I was in shock first and then trying to realize, what is he telling me? And so I knew that he had seen her, and after he described her, he said, she's just waiting for you guys to come to heaven.
as we talked about heaven and he was telling me all these wonderful details, I just felt like I had to ask him, did he want to come back? I knew that I was leaving heaven because Jesus came to me and said, Colton, you need to go back. Even though I didn't want to go back, he said that he was answering my dad's prayer. I remember that prayer. That irreverent, that disrespectful, screaming at God prayer. I was like, he's answering that prayer? I learned that heaven is for real and you're gonna like it. Eita, esse daí me deu um trabalho. Esse vídeo me deu trabalho para eu pegar todos os pontos. Eu tive que ler o livro inteiro para entender, porque cada entrevista fala uma coisa assim, dá uma informação, na outra ele dá outra informação. Então eu não quis ser desleal, né? De hipótese alguma eu quero ser desleal com qualquer vídeo que eu vá trazer aqui, qualquer interpretação. E também foi um dos vídeos que mais mexeu com a minha irmã. Minha irmã ficou emocionada, né? Principalmente quando ele volta e narra que ele tem uma irmãzinha, né, que morreu na barriga da mãe. E foi muito emocionante. Nós assistimos ao filme. E o filme tá, eu acho que no Netflix, mas ele passou também nos cinemas. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o céu é real e é real mesmo. E nós não precisamos que ninguém vá até lá para dizer isso. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Mas aqui, em algumas versões diz que ele tinha 3 anos quando ele viveu isso, e outras versões dizem que ele tinha 4 anos. Eu vou pelo livro, tá? O livro diz que quando ele sofreu esse incidente, ele tinha 3 anos, mas quando ele começou a relatar, a dar suas primeiras informações do que aconteceu com ele, ele tinha 4 anos. Enfim, Cotton é o nome desse jovenzinho que você está vendo aí. Hoje ele está com 15 anos de idade. Eu vou dar um resumo da vida dele. Hoje ele tem 15 anos de idade. O pai dele sempre foi pastor e ministrava em uma das igrejas, em uma cidadezinha muito pequena, eu acho que é Nebraska. E a mãe dele também acompanhava o esposo e eles possuem uma outra filha. O que aconteceu com esse menino foi que ele teve uma apendicite. A apendicite já tinha estourado, né? Já tinha infeccionado várias partes do corpinho dele. E o médico disse que ia tentar fazer o possível, mas que nada do que ele pudesse fazer a partir daquele momento não seria um milagre. Tudo seria um milagre porque Cotton já estava desenganado pelos médicos. Só que esse menininho, quando ele regressa, passa-se um bom tempo. No livro diz que após 1 ano, ele começa a narrar algumas experiências que ele vivenciou. Uma dessas experiências foi a questão dele ter visto Jesus. Só que eu não quero começar a fazer a interpretação do vídeo do Cotton através desse testemunho. Eu quero fazer a interpretação do testemunho dele baseado no livro que ele lançou, mas com esse testemunho aos 15 anos. Vamos lá? Vamos assistir esse testemunho para vocês verem se vai bater ou não. A matéria de hoje no Interview Gospel é uma matéria surpreendente, porque eu estou aqui com o Colton Burpo, que é o protagonista de uma história incrível, que deu tema a um livro e deu tema a um filme. O céu é de verdade. E é com ele que nós vamos conversar agora, com o Colton Burpo, que vai contar pra gente. Eu quero perguntar ao Colton, como que foi esta experiência aos 4 anos? Você teve que fazer uma cirurgia de apendicite e durante a cirurgia teve uma sepse e de repente você parece que andou fazendo uma viagem longa. Então, o que aconteceu foi que eu me sentei no colo de Jesus. Eu levantei a minha cama, pude ver os meus pais em salas separadas e vi os médicos fazendo a minha cirurgia. Eu fiquei apavorado. E aí Jesus colocou anjos ali e eles cantaram para mim. A partir daí eu me senti melhor. Logo um desses anjos me levou voando para o céu. No céu estão as pessoas, anjos, animais. O engraçado é que a Bíblia narra que as pessoas
morrem e depois vou criar uma polêmica aqui, porque aliás o interview tem que ter sempre uma polêmica, né? As pessoas ressuscitarão, né? Na volta de Cristo. E como é que fica isso? De repente o Colton vai aos céus e cria uma polêmica até com o seu pai, que é pastor, porque o seu pai estava realmente num momento assim de uma discussão com Deus, vamos dizer assim, com medo de perder o Colton. E de repente ele vai aos céus e fala que vê pessoas, vê anjos e tudo mais, como ele está falando. No céu eu vi Jesus, os apóstolos, Pedro e João. Vi também Maria, mãe de Jesus, o rei Davi, Sansão. Eu vi muitas pessoas no céu, mas também vi muitos animais. Praticamente todos os animais que temos aqui na terra também estão no céu. Eu também vi muitos anjos e percebi que existe uma diferença entre eles e os humanos. Eles são muito mais altos que nós. Pronto, agora começou a polêmica. Ele disse que quando ele foi para o céu, ele foi levado por Jesus e pelos anjos. Ok, até aí tudo bem. Vamos analisar aqui que ele teve essa experiência com 3 aninhos, 3 anos. Ele disse que ao chegar no céu, Jesus quis acalmá-lo, apresentando pessoas que ele já conhecia. Tô unindo os 2 testemunhos. O primeiro, né? Ele com 8 aninhos e ele agora com 15 anos. Então, vamos lá. Ele não conhecia o bisavô dele, porque o bisavô dele já tinha morrido antes dele nascer. O pai tinha 7 anos, então Colton não conhecia o bisavô. Ele não conhecia a irmãzinha dele, porque a irmã nem nasceu. Morreu ainda na barriga da mãe. Mas aqui ele já está numa idade considerável para a gente questionar mais ainda, né? Como ele conhecia Davi? Se eu chegar no céu, eu não sei quem é Davi. Como ele conheceu os apóstolos? Como ele conheceu essa turma toda? Como que ele conheceu? Com 3 anos. E como que Jesus usou pessoas conhecidas dele para acalmá-lo? Ele com 3 aninhos. Ele conhecia quem? Vamos continuar. Colton, lembrar isso aos 4 anos de idade, lembrar isso hoje e fazer essa comparação com riquezas de detalhes. O que acontece é que, com o passar do tempo, algumas das minhas memórias às vezes falham. É difícil lembrar o que se fez aos 4 anos de idade, mas o que eu consigo me lembrar é maravilhoso. Eu sou capaz de lembrar e compartilhar com as pessoas o que vi e vivi. Colton, ver a sua irmã que você nem conhecia, nem sabia que a sua mãe havia sofrido um aborto. Ver outras pessoas, conviver com isso nos céus e trazer esses fatos para a terra, contando para outras pessoas vários fatos. Como é que foi? Eu nem tinha entrado no céu ainda e vi uma garota correndo para fora dos portões e vindo em minha direção. Ela se aproximou e começou a me abraçar. Fiquei sem entender por quê. Não a conhecia. Até que em seguida ela me falou quem era. E continuou me abraçando. Mas nesse momento eu já me sentia bem. Então, vamos trazer esse fato da irmãzinha dele aqui. Quando eu tinha 3 anos, quando isso aconteceu, veio uma menininha dos portões do lado de fora, correndo na direção dele e se apresentou dizendo que era a irmãzinha dele. E até aí tudo bem. No filme, era como se Jesus tivesse apresentado a Colton, a irmãzinha dele, porque ele está tentando conhecer. Mas esse não é o fator, não. E até aí tudo bem. O que é interessante nisso aqui é que a mãe de Colton estava grávida e aos 2 meses de gestação ela perdeu esse bebê. Só que o que acontece? Por eles não saberem o sexo do bebê, eles não tinham dado nome à criança, porque com 2 meses ainda não se sabe o sexo do bebê, correto? Colton também tem uma outra irmã, que é a mais velha. Quando ela completou 6 aninhos, aproximadamente 6, 7 anos, os pais resolveram contar a ela que a mãe tinha estado grávida antes de Colton e que havia perdido o bebê. No livro ele diz assim: eu sabia o que minha esposa deveria estar sentindo. Perder aquele bebê foi a experiência mais dolorosa de sua vida. Havíamos explicado isso para Cassie. Ela era a mais velha, mas não havíamos contado a Colton.
achando que o assunto estava um pouco além da capacidade de uma criança de 4 anos entender. Da mesa, observei em silêncio enquanto as emoções se envolviam pelo rosto de Sonja. Um pouco nervosamente, Colton deu meia volta novamente pelo sofá e encarou a sua mãe de novo e dessa vez com muito mais cautela. Ele disse: "Tudo bem, mamãe. Ela está bem. Deus a adotou." A mãe não perdoava. Ela se sentia uma fracassada por não ter segurado o bebê no útero. Ainda que ela conhecesse a palavra de Deus, conhecesse a verdade, mas ela se sentia uma fracassada por ter participado, né? Ela acha que participou da morte do bebê. E ela compartilhou isso com a filhinha dela, que tinha aproximadamente 6 ou 7 anos. Eu faço uma pergunta para vocês. Criança costuma falar coisas que não convém. Crianças não guardam segredos, a não ser que faça tais ameaças a elas, né? Eu vou pegar isso, eu vou fazer isso, aí talvez ela até guarde segredo. Mas criança não tem a mentalidade, a importância de ter importância de guardar um segredo. Quem me garante que essa menina não contou pro irmãozinho que o papai e a mamãe tinham perdido um bebê? Quem me garante? Não estou dizendo que ele está mentindo, mas vamos lá. Porque é interessante que ele narra que veio uma menininha e o abraçou e disse que era a irmãzinha dele. A gente até então poderia pegar essas mensagens que esse menino fala sobre a irmã e levar como se fosse verdade. Só que trazendo a luz da palavra de Deus, nós, como nós já apresentamos no início do vídeo sobre o espiritismo, né? Sobre a experiência quase-morte, nós falamos sobre o período que nós estamos sendo gerados por Deus, assim, no ventre da nossa mãe, assim como Deus estava gerando o homem da terra. E no final dessa criação, ou seja, quando o molde do corpo humano estava pronto, quando a estrutura física do barro que ia comportar a casa do futuro ser humano estava pronto, Deus soprou na narina desse ser humano o fôlego de vida. O fôlego de vida só foi introduzido naquele boneco de barro quando o boneco estava completamente formado. Eu sei que tem pessoas que vão me ofender, porque eu já tenho recebido coisas, ofensas, né? E no próximo vídeo, que vai ser o último vídeo, eu vou botar, né? A gente vai fazer, vou responder todas as perguntas que você me enviam por e-mail. E tem pessoas que dizem que eu sou a favor do aborto. Pelo contrário, o Espírito de Deus já está no ser humano que está sendo criado no ventre da mãe. Mas o ser humano não está formado. É como se fosse aquele boneco de barro lá no Jardim do Éden. Só que a vida de Deus atuando ali, e a participação da vida que é a mãe, que está doando uma parte de si para nutrir aquele pequeno serzinho que está sendo formado. Então a vida ali, e que em momento algum pode ser cancelada. Porém, o fôlego de vida, ou seja, o ser racional, só passa a entrar quando Deus sopra naquela narina, naquele bonequinho de barro, e aí ele se torna ser independente. E nós narramos aqui no estudo que a criança só passa a ter independência quando ela já não precisa mais do corpo da mãe para nutrir e para fazer com que ela se desenvolva. Entendeu? E nós já falamos disso no estudo. Contudo, ela é considerada vida sim, só que alma vivente só no momento em que ela recebe autonomia. Enfim, aqui o menino está dizendo que viu uma criança que voltou para os braços do Criador antes mesmo de ser criada. Ou seja, o Criador estava moldando, mas de repente o Criador simplesmente decidiu parar a criação. E aí, como é a vida do Criador que está atuando ali, a vida volta para ele. Mas há alguma alma para ser julgada ali? Não, mas o menino está dizendo que viu, e no livro eles narram que existe até escolas para essas crianças. Mas enfim, eu só faço uma pergunta. Deixa eu pra lá. Então,
Mas enfim, vamos lá. Você viu outras pessoas conhecidas lá? Well, the thing is, in heaven, you might not recognize anybody. No céu você não reconhece ninguém. É como mudar para uma cidade pequena. Você não conhece ninguém, mas todo mundo te conhece. Então, todos se aproximam, conversam com você e dizem quem são. Então, calma aí. Se no céu eu não conheço ninguém e todos vêm até a mim e se apresentam, então tem uma coisa estranha aí. Tem uma coisa estranha aí. Se eu não reconheço ninguém, significa que eu tive lapso de memória. Se eu tive lapso de memória, como que eu posso me apresentar para alguém? Como que eu vou saber quem eu era? Se eu tive lapso de memória para reconhecer alguém, então eu tive lapso de eu tenho lapso de memória para saber quem eu sou. Não há uma contradição aí? Então no céu eu não reconheço ninguém. As pessoas que têm que chegar e se apresentar, tá contraditório aqui. Tá contraditório aqui. Primeiro, vamos lá ver Estevão. Estevão diz: eis que eu vejo o céu aberto e um homem semelhante ao Filho do Homem à direita do Pai. Estevão, quando ele narra aquilo, ele sabe de quem ele está falando. Todavia ele não viu Jesus, porque não era. Ele não era discípulo de Jesus. Ele não foi um dos 12. Jesus já havia morrido. Mas Estevão tem lembrança, tem memória de que aquele que ele está vendo é o Filho de Deus, do qual ele prega. Então Jesus não precisou se apresentar a Estevão para Estevão ter essa interpretação. Então como que Cotton diz que as pessoas têm que se apresentar para a gente? Uma outra coisa, na história do rico e do Lázaro, nós vemos que o rico reconhece Lázaro. E Lázaro também reconhece o rico. O rico sabe quem ele deixou aqui fora. Não houve lapso de memória. Como que Cotton está dizendo que houve lapso de memória ao ponto das pessoas terem que se apresentar para a gente porque a gente não reconhece ninguém? Que graça tem de eu chegar no céu e não reconhecer ninguém? As pessoas têm que falar assim: olha, eu era seu pai na terra, eu era sua mãe na terra, eu era a Maria de Fátima, a costureira lá na terra. E aí eu tenho que lembrar, porque eu não reconheço ninguém, significa que eu não tenho memória. Então as pessoas têm que se apresentar. Mas calma aí, se isso fosse verdade, então as pessoas elas não iriam se apresentar. Porque se elas mesmas não se reconhecem, se elas não têm lembrança de quem era, de quem eram as pessoas anteriormente, como que ela vai se apresentar? Agora vamos na parte da irmãzinha dele. A irmãzinha nem era nascida, nem conhecia Cotton. Como então ela vai correndo do portão do céu para fora para abraçar a Cotton e dizer: eu sou sua irmã, se ela nem ele conhecia, ela nem formada tinha sido? Foi Jesus que falou assim: olha, seu irmão tá vindo aí, ó, vai lá abraçar. Ela vai lá e correu e abraçou. Só se for essa a desculpa. Porque Cotton não conhecia ela. Então aí precisava de alguém apresentar. Ela não conhecia Cotton porque nem formada ela estava. Nem formada ela estava. Então alguém que conhecia Cotton é que deveria apresentar a ela. Nem os avós de Cotton, que estava aquele mesmo narra no livro, conhecia ele, porque eles perguntam: é você o filho de fulano de tal? Aí ele: sim. Ah, ele era meu neto. Então nem os parentes de Cotton conheciam Cotton, então precisava de Jesus para apresentar ele a todo mundo. Talvez seja por isso que ele diz que viu Maria, mas ela tem que dizer que Maria é Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Maria o quê? Maria Mercedes, Maria o quê? Tem que se identificar. E Davi, José, Pedro, da mesma forma. Tá entendendo o que eu tô falando? Vamos lá. Agora eu vou conversar com o papai que brigou com Deus. O medo de perder o seu filho foi muito grande. Mas depois, quando ele veio à vida, voltou à vida, ele começou a contar casos surpreendentes. No filme dá para notar que você recebeu esses fatos e começou a querer saber mais e mais e pesquisar.
Eu estava completamente despreparado para conversar sobre isso com meu filho de apenas 4 anos, sobre as pessoas que ele conheceu no céu. Eu nunca pensei que teria conversas com meu filho sobre o seu avô que havia falecido. Eu jamais imaginei que não estava pronto para isso. Então comecei a fazer perguntas, desafiá-lo. Um garoto de apenas 4 anos não pode mentir para você. Você percebe quando ele fala algo que não é verdade. Então, quando vi que ele falava de coisas impossíveis do meu passado, da minha família, do meu futuro, comecei a me interessar. A hesitação que eu experimentei das pessoas era um dos meus maiores medos. Medo de ser confrontado quando me colocasse de frente às pessoas. Que o garoto Burple, seu filho, narrou o que mais te impressionou? O mais marcante foi quando ele estava no céu. Ele me disse que estava com o Espírito Santo e que ele estava orando por mim. Ele disse que podia me ver e que sabia que eu precisava de ajuda. O fato de que ele pode explicar o amor do Senhor no céu e que o Espírito Santo recebe nossas orações foi o que mais me tocou. Como que a gente pode validar o testemunho desse menino? Agora vamos direto ao livro. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Todas as entrevistas do Cotton, o pai tem que estar presente. O pai não deixa o filho dar entrevista sozinho. Quem escreveu o livro foi o pai, não foi o menino, foi o pai. O menino passou a narrar algumas cenas após 1 ano do acontecimento. Só que ele contava um pouquinho agora, com 4 anos, depois ele contou outras versões com 6 anos, depois com 9 anos ele lembrou de outras coisas e contou, com 12 anos ele lembrou mais um pouquinho e contou, e aí ele vai se lembrando e vai contando nas entrevistas. E olha uma das coisas que esse menino narra, para a gente começar a validar se é ou não uma revelação dada por Deus e que o pai narra em seu livro. Preste bem atenção. O pai pergunta assim, no livro: Ei, Cotton, disse eu ajoelhando-me perto dele, quando você esteve no céu, você alguma vez viu o trono de Deus? Cotton olhou para mim com uma expressão interrogativa e diz: O que é o trono, papai? Peguei o livro de história bíblica e apontei para a ilustração de Salomão sentado à sua corte. Um trono é como uma cadeira de um rei, é uma cadeira onde só o rei pode sentar. Ah, sim, vi muitas vezes, disse Cotton. Meu coração acelerou um pouco. Será que eu realmente estava para ter um vislumbre da sala do trono? Bem, como era o trono de Deus? Era grande, papai, muito grande. Muito grande porque Deus é o maior que existe. E Ele realmente nos ama, papai. Você não pode acreditar o quanto Ele nos ama. Aqui você observa que o pai começa a ficar fazendo perguntas para o filho, para ver se ele lembra de alguma coisa que ele viu no céu. Então, isso você percebe em todo o livro, que o pai é que fica fazendo perguntas para o filho. O filho não se lembra de nada, mas até porque o filho nem sabe o nome de muitas das coisas que supostamente ele tenha visto. Mas quando o pai faz a pergunta, ele começa a se interessar e fala: eu vi sim, e começa a falar. Aí ele diz que ele viu o trono de Deus. E olha, eu vou pular bastante, porque essa narrativa é muito longa, e olha o que ele diz a respeito do trono de Deus. O pai pergunta: Cotton, de que lado do trono de Deus Jesus estava sentado? Perguntei. Cotton subiu na cama e ficou de frente para mim de joelhos. Bem, vamos fingir que você está no trono de Deus. Jesus senta bem ali, disse ele, apontando para o meu lado direito. E quem senta do outro lado do trono de Deus? Perguntou. Ah, essa é fácil, papai. É o lugar do anjo Gabriel. Ele é muito bom. Olha o absurdo. A Bíblia narra que Jesus está à direita do Pai. Não narra nada sobre anjo Gabriel estar à esquerda do Pai. E você vê que o menino fala: ah, essa é fácil. É como se fosse assim: ah, essa pergunta é fácil. É como se fosse uma charada. Mas se ele viu, seria fácil? Seria uma charada? Claro que não. E uma outra coisa, da onde ele tirou esse nome Gabriel? Se ele só tinha 3 anos quando ele teve essa revelação. Você vê que o pai é um pastor e está induzindo o menino. Ele diz que não, mas ele está induzindo o menino a dar a resposta que supostamente ele está interessado a ouvir.
Isso é tão assustador, esse menino dizer que o anjo Gabriel está do lado esquerdo do pai, porque se o anjo Gabriel está do lado esquerdo do pai, então a gente cai na contradição de muitas religiões que diz que Jesus é o anjo Miguel, é o arcanjo Miguel. Olha o ninho, o novelho que as coisas vão surtindo aqui. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Continuemos aqui para vocês verem o que eu estou falando, que ele não narrou na entrevista, mas só para vocês terem uma coisa descrita no livro, que o livro é uma íntegra. Vamos lá. Um pai pergunta: Cotton, e onde você estava sentado? Cotton respondeu: eles trouxeram uma cadeirinha para mim, disse ele sorrindo. Eu me sentei perto de Deus, Espírito Santo. Você sabia que Deus é 3 pessoas, papai? Você vê que absurdo? Então Jesus está do lado direito do pai, o anjo Gabriel do lado esquerdo, e Cotton recebeu uma cadeirinha para ficar sentado lá. Que absurdo, uma criança de 3 anos. Qual é a finalidade que Jesus ia fazer? O Cotton ir para o céu com 3 aninhos para sentar numa cadeirinha. Seria mais interessante ele falar assim: eu sentei no colo de Jesus o tempo todo. Não, me trouxeram uma cadeirinha. Agora deixa eu pular um pouquinho mais. Olha o que ele fala sobre Deus e Espírito Santo. Como é Deus? Perguntei. Deus e Espírito Santo? Cotton franziu a testa. Essa pergunta é meio difícil. Ele é meio azul. Sabe, foi lá que eu conheci o Pop. Você conheceu o Pop sentado perto do Espírito Santo? Cotton assentiu vigorosamente, sorrindo, com o que parecia ser uma lembrança agradável. E aí ele diz assim: e o Pop chegou perto de mim e disse: Todd é seu papai? E eu disse que sim. E o Pop disse: ele é meu neto. Você vê que o menino diz que conheceu o avô na sala do trono. Na sala do trono. O que é que nós vimos na Bíblia? O que é sala do trono? E ali foi o encontro entre o bisneto e o bisavô. E junto com o Deus Espírito Santo. Por isso que eu digo que nas entrevistas eles se limitam muito a responder aquilo que é perguntado. Porque as entrevistas têm um interesse financeiro. Então elas não vão trazer coisas que elas sabem que o público vai detestar. Até os filmes mesmo, que o público vai falar assim: eu não vou lá para assistir uma heresia dessa. Então eles trazem coisas que é mais aceitável ao público. Só que eu estou lendo o livro. No livro ele narra isso. No livro é que nós vamos ver a verdadeira história do que foi contado, do que o menino narrou. Gente, é muito sério, porque às vezes a gente entra no mundo de faz de conta e a gente acha tudo tão lindo e a gente não percebe os pequenos detalhes. É muito bonito, mas é muito perigoso. Só para vocês terem uma ideia de que eu estou falando que esse menino, ele vivia no mundo de faz de conta com 3, 4 anos e por diante, que toda a história de Crônica de Nárnia, tem uns livros, ele sabia todos. Não é porque ele estava lá morando no interior dos Estados Unidos que ele não era submerso ao mundo do faz de conta. Ele era submerso ao mundo de faz de conta. Então tudo que ele via, biblicamente, tudo que ele falava, estava pautado naquilo que ele já tinha visto. No X-Men, você vê pelo livro que ele tinha praticamente toda a coleção de X-Men, dos super-heróis. As Crônicas de Nárnia ele sabia de ponta a ponta. Os livros infantis de história bíblica, de Davi, de Golias, de tudo, ele sabia ponta a ponta, porque ele aprendia não somente na escola dominical, mas todo dia o pai como pastor e a mãe como professora já ensinava isso a ele. Então a mentalidade da criança era muito fértil para criar coisas. E o pai, ele faz essas perguntas, ele induzia o filho a respondê-la. Por quê? Porque antes o filho não tinha a atenção do pai, mas após o acidente o filho passou a ter a atenção do pai, então tudo era novidade para ele e ele queria agradar o pai. É interessante, só resumindo aqui uma coisa, que eu já vou concluir isso aqui, porque isso aqui já me cansou, é que esse menino não morreu. Ele não foi dado óbito em momento algum para ele. E uma outra coisa, esse menino, como o próprio livro diz, ele ficou apenas 3 minutos
quando o pai pergunta: quanto tempo você ficou lá no céu? Ele: 3 minutos. Eu quero entender como que uma criança de 3 anos sabe a diferença de 3 minutos. Eu lembro que até uns 6 anos, quando falava assim, na próxima semana a gente se encontra, eu achava que próxima semana era amanhã. Eu não sabia, eu ainda não entendia essas coisas. Agora, como que um menino de 3 anos sabe o que significa 3 minutos? Né? Então eu vejo aqui que há muito jogo do pai, né, querer acreditar em tudo isso, por conta que o pai, antes, quando o filho passou pela cirurgia, eles estavam com problemas financeiros, ele estava com o princípio de câncer de mama, ele tinha fraturado a perna, o pai tinha passado por todos esses viés. E ele estava numa crise existencial terrível com Deus. Era um pastor que de fato acreditava no Deus da Bíblia, mas não um Deus pessoal. Ele acreditava naquilo que estava escrito na Bíblia, mas não para a sua vida diária. Então, quando o filho volta e começa a narrar algumas coisas que o pai quer acreditar, então ele incentiva o filho a falar todas essas coisas. É por isso que todas as entrevistas o pai está lá. As pessoas tentam contradizer, mas o pai não deixa, e o pai toma a rédea, mesmo sendo pastor. E o mais interessante é que, resumindo essa questão do livro, o menino diz que todos nós, quando morremos, nós passamos a ser iguais aos anjos. Todos nós temos asas, né? E ele bota aqui que o avô dele tinha asas maiores que a dele, né? Ele fala assim: minha asa era pequenininha, e do meu avô Pop era imensa, né? O avô dele tinha uma asa imensa, né? Então, isso não é bíblico. Nós seremos semelhantes aos anjos, a palavra de Deus diz, mas não iguais aos anjos. Então, essa coisa de dizer que todos nós, quando morremos, passamos a ter asas, cai na heresia de alguns grupos aí, dizendo que antes de nós virmos a terra, nós éramos anjos. Olha o que Satanás está plantando e está consumindo a fé verdadeira de muitos de vocês que ficam acreditando nessas utopias. Mas para encerrar com chave de ouro, isso aqui, dizer que esse menino não teve nenhum encontro com Deus. Eu vou dizer aonde eu acredito que foi verdade, mas esses relatos narrados no livro são pura heresia. Foi isso aqui. Vamos ver aqui uma coisa que ele fala. Muitos dos nossos amigos católicos perguntaram se Cotton viu Maria, a mãe de Jesus. A resposta para isso também é sim. Ele viu Maria ajoelhada diante do trono de Deus e outras vezes sentada ao lado de Jesus. Ela ainda o ama como uma mãe, disse Cotton. O que vocês acham disso? O menino de 3 anos ia ter sabedoria para isso? Ele disse que viu Maria ajoelhada diante do trono de Deus. E depois ele diz que viu Maria sentada ao lado de Jesus. Então, aqui está uma figura incrível de algumas religiões que a gente vê. Maria aqui, Jesus aqui, Deus aqui, e agora, pela visão de Cotton, o anjo Gabriel aqui. Você vê que Maria se prostra diante de Jesus, do trono de Deus. Então, a Deus ela reverencia e ao filho ela ainda o ama como uma mãe. Preciso comentar ou vocês querem que eu fale? Primeiro, esse menino não viu nada disso. Se vocês lerem o livro, que eu peço que vocês nem leiam, porque é perda de tempo. Agora, como que Maria ainda pode amar Jesus como mãe? Se o sentimento terreno fica para fora. Então, se Maria está sentada ao lado de Jesus, ela deve ser reverenciada. É ela que intercede por nós. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, com gemidos no mais íntimo, ele trabalha no mais íntimo do nosso ser, ele transforma as nossas orações para que elas possam ser recebidas. E quem
quem é o nosso intercessor, aquele que está entre Deus e a gente, não é Maria, é Jesus. Então aqui nós aprendemos pela palavra de Deus que quem leva as nossas orações ao Pai é o Espírito Santo que foi dado pelo Pai, o intercessor que Jesus Cristo disse que ia rogar ao Pai para que estivesse conosco até o último dia. É Ele que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis, que às vezes a gente não tem como falar, e Jesus é que nos conecta com o Criador, nos conecta com o Supremo Deus, com o Pai, e não Maria. Aqui ele fala, os nossos amigos católicos fazem pergunta. Então, o menino é consulta. Vamos ver o que o Cotton vai nos dizer. Você viu isso? Vi. E você vê isso no livro. Quando eles querem fazer alguma consulta, alguma pergunta, eles consultam a Cotton. E a Bíblia? Onde está a Bíblia nisso? Olha uma religião nascendo aí. Daqui a pouco esse menino, como foi dito nas entrevistas, ele vai querer ser pastor. E olha o que ele vai semear no coração das pessoas. Heresia. Heresia de que, no livro diz que Jesus está montado num cavalo arco-íris. Imagine o grupo aí dos arco-íris, deve ter ficado super felizes. Jesus está montado num cavalo de arco-íris. Todos nós temos asas, somos anjos quando morremos. Imagine o grupo que diz que nós viemos lá do céu, que nós éramos anjos antes. Imaginem, né? Então, anjos caídos. E que nós estamos agora, e que nós decidimos lutar a luta de Deus. Então, a morte de Jesus é inválida, porque se todos nós somos anjos, para que Jesus já morreu por nós? E agora, Maria sentada ao lado de Jesus, ou seja, Maria precisa ser reverenciada assim, porque ela é uma santa. Ela merece respeito, porque era mãe de Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui na terra. Mas ela diz tudo o que ele vos disser fazer, ou seja, ela não manda em nada. Quem manda é ele. Mas aqui Cotton está ensinando que Maria não. Maria está ali ainda amando Jesus como mãe. Então o sentimento terreno ainda fica. Ou seja, queridos, esse livro, ele narra tudo que esse menino diz que viu. Ele viu até o Armagedon. E ele diz que ele viu o pai lutando com Jesus. Todos os homens de Deus, os santos de Deus estavam lutando, e as mulheres e as crianças estavam à parte, protegidas, enquanto os homens saíam com Jesus para guerrear. E ele diz também que viu o pai lutando, mas não sabe se o pai estava com uma espada ou com arco e flecha. Queridos, esse menino está mentindo. Eu posso dizer isso com total serenidade. O Cotton não viu nada. Aquilo que ele conta sobre a irmã dele também é mentira. Ele sabia de antemão o que aconteceu. E detalhe, como nós já vimos pela palavra de Deus, a alma vivente é quando o corpo já está pronto. E ele é independente. Ali passa a contar os dias de vida dela. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. A história é linda, mas Satanás se apresenta como histórias bonitas para enganar aos filhos de Deus. Essa história foi contada, cada ano o menino trazia uma história diferente. E tudo isso foi escrito pelo pai e é de acordo com as perguntas do pai. Nem a mãe do menino acredita na história do menino. Olha o que ela fala e olha o que eles encerram o livro. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção, que é a conclusão, e eu não preciso dar nenhum veredito a respeito desse livro. Esse livro, ele foi escrito quando o menino completou 11 anos. Olha o que diz, olha o que a família dele fala a respeito dele. Quanto a Cotton, ele vai fazer 11 anos este mês e em setembro entrará para o 6º ano. Ele é uma criança normal em todos os aspectos. Pratica a luta livre e joga beisebol. Toca piano e trompete, mas não é muito apaixonado pela escola. E diz que a sua matéria favorita é o recreio. Ele ainda fala sobre o céu ocasionalmente, mas não mencionou ter feito nenhuma outra viagem ou ter qualquer espécie de conexão especial em andamento com a eternidade. E apesar da sua jornada sobrenatural, seu relacionamento com seus irmãos é tão natural quanto possível. Colby segue Cotton por toda parte no estilo de irmão menor.
e eles brigam para saber quem roubou os bonecos super-heróis de quem. Enquanto isso, Cassie é a irmã mais velha paciente. Isso ficou perfeitamente demonstrado quando estávamos todos tentando pensar em um título para este livro. Eu sugeri Os Céus aos 4 anos. Sonza sugeriu O Céu segundo Cotton. Cassie, a irmã mais velha, sugeriu Ele voltou, mas não é um anjo. Vocês repararam o que a família, a visão que a família tem sobre a história de Cotton? O pai sugeriu O Céu aos 4 anos. Só que ele tinha visto o céu aos 3 anos. Por que aos 4 anos? Porque ele deveria os céus aos 3 anos, porque a experiência não foi aos 3 anos? E não aos 4 anos. Por que aos 4 anos? Ah, porque ele começou a contar a história. Mas por que ele começou a contar a história a partir dos 4 anos? E não aos 3 anos? Vou deixando vocês pensarem aí. A mãe fala O Céu segundo Cotton. Eles aqui estão tentando achar um título para o livro. Olha o que a mãe diz. O Céu segundo Cotton. Por que não o céu segundo a Bíblia? O céu segundo o milagre. Mas por que então o céu segundo Cotton? A gente vê que existe segundo Allan Kardec, segundo Frei, ou seja, segundo ele, de acordo com ele. Ou seja, porque não é possivelmente verdade, mas de acordo com a visão de fulano de tal, de acordo com a experiência de fulano de tal, esse é o céu. Mas não o céu que ela acredita, é o céu segundo Cotton, segundo o filho dela. Nem a mãe acredita na versão do filho. Agora o que a irmã mais velha diz? A irmã a Cassie sugeriu, ele voltou, mas não é um anjo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele voltou, mas não é um anjo. Vou deixar esse trocadilho aí com vocês. Então, queridos, Todd Burpo, que é o pai que escreveu esse livro em 2010, ele é pastor e até hoje ele reforça que tudo que o filho dele narrou é verdadeiro, ainda que esteja em choque gritante com a palavra de Deus. O céu é real, mas não segundo Cotton. O céu é real, mas é segundo a palavra de Deus. Então aqui nós vimos 2 livros que foram best-seller, que foram vendidos, que foram aclamados pelo público, que foram feitos filmes, mas que são completamente heresias. Cotton não viu nada. Eu creio que uma experiência Cotton teve. A experiência no hospital. Ele estava ali no hospital e ele se viu o céu aberto no hospital. E aí sim, ele narra que ele viu o corpo dele saindo. Ele viu Jesus, ele sentou no colo de Jesus. E Jesus disse para ele que ia ficar tudo bem. Ali eu acredito. Ele narra assim coisas que aconteceram. Pai brigando com Deus. A mãe telefonando para outras pessoas. Foi tudo no âmbito hospitalar. Então eu acredito que tudo aquilo que ele narra a respeito do hospital é verdadeiro. Mas tudo que ele narra sobre o céu não é bíblico. Não é verdadeiro, não tem base bíblica. Nós veremos e reconheceremos os nossos entes queridos e não precisarão eles se apresentarem. Só irão se apresentar aqueles que a gente não teve oportunidade de conhecer em vida. Outra coisa, as crianças quando morrem no ventre da mãe, elas tornam a fazer parte da vida, do Criador da vida. Nelas não há julgamento, nelas não há perda, nelas não há morte. Elas são pura vida porque elas voltam para Deus. Então, queridos, medite bem na palavra de Deus, para de seguir coisas. Aí nós podemos classificar essa história como quê? Como dada por Satanás?
tirada da cabeça da criança ou uma revelação de Deus? Não foi revelação de Deus. Não foi revelação de Deus. A experiência que Colton teve no hospital foi para mostrar ao pai dele o poder de Deus na vida daquele pastor incrédulo. Porque você vê que o garoto narra que Jesus manda ele voltar para ouvir a voz do pastor e atender as orações dos irmãos que estavam orando pela vida do Colton. Ou seja, Jesus fez o Colton voltar àquele estado de totalmente desenganado pelo médico para provar para os irmãos que estavam orando que Deus é o Senhor da vida, que Ele ouve as orações. Colton narra que o pai estava numa sala brigando com Deus e que a mãe estava no telefone pedindo oração. Isso eu acredito. E ele narra isso por quê? Porque é isso que Deus quer mostrar. Eu ouço oração, eu sou um Deus de milagre. Enquanto você está dizendo que eu matei o seu filho está sentado no meu colo, eu estou cuidando dele. E eu não dei a palavra final de morte para ele. A partir de uma oração sincera, eu dou a vida a quem eu quero. É essa mensagem que Jesus queria mostrar ao pai e à mãe de Colton. Que ele é um Deus, não um Deus da Bíblia somente, mas um Deus pessoal, que ama os seus, que ama os seus servos, que ama os seus filhos, que atende a oração dos seus filhos e que se preocupa com cada lágrima que eles derramam. Mas fora isso, essa mensagem que foi trazida até os 11 anos de idade, o menino já teve uma experiência aos 3 anos de idade, cuidem-se, cuide-se, o céu é real. Mas não é segundo o Colton, é segundo a palavra de Deus, é segundo a Bíblia. E bem-aventurados aqueles que não viram, mas que creram. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você e a toda a sua família. Amém.